Desde 1979 que eu e o Tarcísio, a gente começou estudando junto na Universidade Federal de Pernambuco, fazendo engenharia elétrica, e desde então a gente vem caminhando praticamente junto nessa caminhada aí, né? E depois na Chess, que foram ele 40 anos e eu 39 anos em Chess, um longo tempo aí, um longo período. Eu passei um período em Salvador, passei 15 anos lá e depois passei mais 24 anos aqui em Fortaleza, né? Tarcísio também teve uma trajetória bem... Na verdade, nós temos uma trajetória inicialmente juntos, né? Como ele falou, aí na Universidade Federal de Pernambuco. Nós prestamos vestibular juntos e passamos e viemos nos conhecer na universidade, né, e tal. E o Clarence, ele era de Souza, na Paraíba, e eu aqui de Fortaleza, né? Eu morava em Recife, eu era filho de militar, então o papai foi transferido para lá e eu fiz o vestibular naquele ano, entrei, né, que era o curso mais concorrido, né, Isso. da universidade, acho que a concorrência era na faixa de 14 para 1 na época. E a gente veio a ter um conhecimento aí de amizade na universidade. Quando concluiu, eu entrei na Chess um pouco antes dele. Passei ainda um tempo no Recife, na sede. Depois eu tive que ir para Teresina. Passei 3 anos e meio na gerência regional de Teresina. Isso não é um período muito bom, uma cidade muito boa, bem fria, viu? Temperatura sombra 44 graus, mas muito agradável. Nós trabalhamos juntos, então, na gestão da operação de Fortaleza, desde o ano de 2000, Desde o ano até 2000. de 2017. Aí eu recebi um convite do nosso diretor de operações à época, o João Henrique, para assumir a gerência regional aqui do Norte. E aí eu trouxe o Clarence para a assessoria lá. Nesses últimos 7 anos nós trabalhamos juntos e seguimos a trajetória juntos. De minha parte, assim, foi mais depois que eu entrei na Chess. Lógico que meu pai ainda estava, quando eu entrei na Chess, ele ainda estava na idade produtiva. Então ele era médico do Ministério da Saúde e do INSS. Então ele tinha mais ou menos essa parte resolvida, né? Mas quando eu entrei, então aí comecei a conversar com os colegas, né, e tal, e aí começou a ver essa preocupação, né? Sempre a questão de entrar na Previdência, na FACHES, e isso foi amadurecendo. Teve um período assim que não, digamos assim, não estava muito acessível na condição inicial que a gente tinha entrado na empresa, na época de 85, mas em 92 surgiu uma oportunidade e aí eu Porque entrei. na verdade, vou dar uma leve corrigida aqui, Pronto. mas no início nós não estávamos muito preocupados com previdência, não, porque o que aconteceu é que no começo da nossa jornada ali na Chess, a FACHES estava aumentando anualmente mais do que o aumento que a Chess dava a gente. Então eu passei 10 anos fora da FACHES, mas eu me considero que eu administro minhas finanças bem, não foi ruim, não. Mas em 92, nós entramos juntos no mesmo mês, não foi? Foi julho. Considerando até um alerta também de familiar do meu pai, você tem que ter uma previdência para complementar e tal, tá longe ainda. Tudo. Então nós entramos ali em 92. Nós começamos a montar a nossa reserva e esse dinheiro foi sendo aplicado e tudo. E no começo também tínhamos uma divergência, eu tinha um percentual muito baixo. Eu não, como tudo no Brasil, para mim a FACHES ainda era um incógnito. Então eu entrava com o mínimo, e era acho que 3%, né? E aí o tempo foi evoluindo, eu fui aumentando. Então, pô, eu terminei com 12, quando o máximo era 14. Nem aí eu fui ao fim. O Clarence apostou mais na Chess, né? Mas os problemas surgiram mesmo quando veio a questão da pandemia. Que a gente já tinha ali um horizonte de aposentadoria
já havia uma sinalização no governo com relação a fazer planos de desligamento voluntário aí para os mais antigos. A gente começou a ficar com a antena ligada. Então, nós tínhamos então na época só o CD vitalício, né? Que não é bem visto, no meu modo de entender, pelas empresas, porque é uma coisa que gera assim, um vínculo muito forte de um patrocínio. E ela tinha interesse em criar outras alternativas. Então foi criado o Realismo Prévio, que é o único plano com essas características nas empresas do grupo, era o Realismo Prévio. Assim, porque a realidade de cada um, né? Sim. Assim, no meu caso, eu ainda tinha uma filha que estava entrando na faculdade ainda e tinha a perspectiva até de fazer medicina ainda, né? Então, seria assim, essas faculdades de medicina são bastante, né, caras, né? Onerosas. Então, assim, eu comecei a pensar, não, preciso ficar um tempo maior na Chesf e tal, para poder depois sair, dar um tempo para direcionar, né, nessa questão. No ano de 2022, aí a gente teve uma sinalização forte que ia haver a questão. A empresa tinha sido privatizada no ano de 2022, em junho, então essa sinalização ela foi mais forte. Aí ele resolveu entrar na aposentadoria. Mas, tudo bem, então nos juntamos de novo no mesmo caminho. E aí começou a discussão de qual plano íamos aderir. E a alternativa do Realismo Prévio, que não vinha com um rendimento muito bom, nós estávamos estudando, mas aí houve mudança no quadro de investidores, que melhorou muito. Esse mês ficou juntinho, não sei se você viu. Juntinho. Mas eu sempre administrei minhas finanças, graças a Deus, muito bem, com consciência. E aí a gente conversou com o Helder muito, né? E o Realismo Prévio já vinha bem. E uma flexibilidade de ajuste de mensal e de ajuste de saque totalmente a favor. E se você tiver um problema de falecimento, alguma coisa, o dinheiro fica para a família, coisa que não acontece no outro. Aí, depois que a gente estudou isso tudo e lemos o regulamento e de volta, aí veio o CD Puro, vinha o CD Puro, que era uma alternativa também. Só que nós íamos sair da empresa. E aí a empresa não ia patrocinar mais o CD Puro para a gente. Então, raciocinando sob todos os pontos de vista que o CD Puro era muito parecido com o Realismo Prévio, então nós decidimos ir com o Realismo Prévio. E eu só tenho elogios a TC, a Fachess, até agora, claro. É evidente que não vou dizer que não tenha no futuro alguma falha, mas eu reconheço o grau de seriedade, o grau de transparência que nós fomos tratados. A gente analisou todas as possibilidades, sabe? Mas assim, o que a gente viu, o mais pesou no caso da gente, foi essa questão dos equacionamentos do CD vitalício. Então, essas duas coisas foram determinantes para a gente dizer, olha, então a gente tem a alternativa do Realismo Prévio, que é uma coisa que vai ficar, digamos assim, a gente vai abrir mão do vitalício, mas a gente vai ficar, digamos assim, sendo dono do nosso destino, né? Porque a gente não sabia, digamos assim, íamos entrar com um benefício menor, e com uma incógnita de equacionamentos futuros que ninguém sabia quantos viriam e por quantos anos viriam, né? Então, na verdade, nós não temos bola de... Nós não temos... Você faz sua vitaliciedade. Você quer que seja vitalício? Nós não temos bola de cristal para saber quanto tempo nós vamos viver. Há uma alternativa de regular o valor de prestação aí, uma faixa, que é uma coisa que eu acho fantástica. E eu estou muito satisfeito. Olha, eu estou muito satisfeito. Eu acho que o caminho é esse. Do jeito que eu estou acompanhando os rendimentos, eu acho que talvez no ano que vem até eu reduza o valor que eu estou recebendo. Porque você tem uma regulagem, né, que você vai fazer. E o início eu diria assim, que é uma fase que é uma transição, né? A gente sai meio naquele ritmo que a gente vinha, né, de
todo mês tinha o salário, e tinha uma coisa, outra e tal. E você agora está em outro regime que você vai ter o abono anual, mas você vai ter um regime mais permanente. E até porque você, com a retirada que você faz, você tem algumas coisas a fazer, né? Tem algumas coisas a resolver, né? Nós analisamos tudo, analisando todos os regulamentos, item a item, discutindo tudo. Muita gente conversando, muita gente fora. A decisão foi muito segura, muito bem tomada, e eu acho que é o correto. Olha, eu diria que comece logo, viu? Porque tem uma coisa fundamental aí nesses, todos esses conselheiros, né, de finanças que dizem que é o tempo, né? Pronto, o tempo é fundamental, né? Você vai poupando aquilo ali e a questão do juro composto, né? O tempo é fundamental. Juro composto e a montanha, seu montante vai crescendo ao longo do tempo. Então, quanto antes você começar, melhor. E também, nunca é tarde para começar, né? Tem que começar em alguma hora, porque senão chega aos 40, chega aos 50 e quando de 60, de repente você vê, está em cima da hora. E essas pessoas aí vão ter, digamos assim, um outro paradigma que a gente está vendo hoje, é que os empregos assim não estão sendo tão permanência longa. Então, os empregos assim de longa duração, eles estão acabando, está tendo muita rotatividade, está muita pejotização, né, como você falou aí. E aí, assim, muita pessoa autônoma, muita pessoa nômade, né? Mas uma hora ele vai ter que parar em algum lugar e dizer, vou viver de quê? Se não tiver uma reserva, se não tiver uma preparação, vai ser uma situação difícil, né? E uma coisa assim também que nos deixa assim muito tranquilo é a sensação do dever cumprido, né? Nós trabalhamos muito, nos dedicamos muito, fizemos muita hora extraordinária sem receber hora extraordinária, né? E assim, porque é o telefone ligado direto, é o sobreaviso direto e tal, sempre à disposição da empresa, sábado, domingo, feriado e tal. E a gente saiu agora, também acho que a gente saiu no momento certo, porque é o momento que a empresa está passando por esses grandes cortes aí. Sem deixar de lembrar que nos últimos 7 anos que nós tivemos aí, tive na agência e organizei na assessoria, nós conseguimos, nos principais indicadores, o melhor resultado da história daqui. O melhor resultado da história daqui. E o nosso indicador nunca foi tão bom. E o dever cumprido de forma, né, só comentada. Pois é, eu nesse momento, o primeiro momento foi cuidar da saúde, né, e resolver pendências, né, gerais, né, que tinham se acumulado aí, que a gente sempre ia deixando para depois, quando tivesse um tempo. E tenho feito alguns cursos na internet, mas de uma maneira light, sem estresse, né? Sem estresse. E conforme a gente tem conversado, a gente tem se reunido toda sexta-feira para o almoço lá dos colegas, né? Aposentados e da ativa também participam. Então, assim, é uma maneira da gente ir assumindo, né, se adaptando a essa nova fase de vida. Mas, com certeza, a gente vai se adequar e ter novas atividades para poder preencher o tempo, né, que seja uma coisa produtiva, né, e que a gente possa seguir em frente, trabalhando, fazendo alguma coisa, digamos assim, que faça a diferença, né? Que faça a diferença. Você falou a palavra mágica aí, né? Sem estresse. Sem estresse. Como a profissão nossa era extremamente estressante, eu posso dizer a você que eu sinto saudade, vou sentir saudade sempre da instituição, da grandeza da instituição, do trabalho que eu fiz junto com vários companheiros, que ninguém faz nada só.
os quais puderam agregar a empresa. Eu acho que o valor agregado que eu deixei é grande. Mas saudade do trabalho em si, não, nenhum. Nenhum, porque o trabalho era estressante. Olha, eu falando como Clarence aqui, inicialmente, eu não tenho nada previsto. Porque a questão que eu vejo é que a profissão de engenheiro, de engenharia, além de ser muito sacrificante, ela é muito desunida. Talvez como gestão, talvez como administração de alguma coisa. Depende, a gente não quer mais estresse. Então eu quero mais agora me divertir, curtir outras coisas. Filhos, netos, família, viagem. Claro, se puder se entreter com alguma coisa. Pendências até agora eu não parei, não. É verdade. Só resolvendo bronco. Pendência. Mas eu estou muito satisfeito. Recentemente eu passei um e-mail elogiando o trabalho da FACHES nessa transição. Passei um e-mail para o presidente da FACHES, o Armando, para o Fernando Neves, para o George, para o Felipe, né, o outro. Eu elogiando a transparência, o apoio que o Gabriel nos deu aqui. Foi fundamental. Ligando, todo dia informando e tudo, e equalizando. Inclusive, a FACHES agora, via plano tipo Realismo Prévio, ela tem que se expandir para o mercado. Porque o Realismo Prévio é um plano de mercado. De mercado, então ele exatamente. pode começar a crescer. Eu escrevi meus 2 filhos, eu tenho Realismo Prévio dos 2 filhos. Como lá em casa também tem mais 2 também que estão lá no Realismo Prévio e tal. É melhor levar a vida, né? E usufruir um pouco do que a gente construiu ao longo do tempo, né? Nós saímos na hora certa. Tempo de idade ali, nós saímos na hora certa ali, né? E deixamos nosso legado grande, tá? E a bola para frente, fizemos muitos amigos, né? Nesse período todo e vamos torcer por sucesso da empresa.